Você já parou para pensar no que significa ser invisível enquanto ainda está vivo? Imagine carregar um nome que deveria abrir portas, mas viver em um lugar onde ninguém sabe quem você é. Hoje, vamos mergulhar em uma história que raramente é contada da forma como ela realmente aconteceu. Uma narrativa que combina tragédia política, exclusão social e uma graça tão arriscada que poderia ter custado um trono. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir hoje sobre Mefibosete vai muito além da história de um homem aleijado que foi acolhido por um rei bondoso. Estamos falando de um descendente direto do rei Saul, neto do primeiro monarca de Israel, filho de Jonatas, o príncipe corajoso que fez aliança com Davi. Mefibosete tinha tudo para estar sentado em um trono, mas aos 5 anos de idade, quando a notícia da morte de seu pai e avô chegou, sua ama o pegou no colo e correu. E nessa corrida desesperada ele caiu. O texto em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos diz que ele ficou aleijado dos pés. Mas aqui está o que a maioria não percebe. Aquela queda não quebrou apenas ossos, ela quebrou um futuro político inteiro. Para entendermos a profundidade desta tragédia, precisamos mergulhar no contexto cultural do Antigo Oriente Próximo. Arqueólogos e historiadores que estudam civilizações contemporâneas a Israel, como os hititas, egípcios e mesopotâmicos, revelam algo fascinante e cruel. Deficiência física era vista como desqualificação automática para a liderança. Não era apenas preconceito, era teologia política da época. Acreditava-se que um corpo perfeito refletia o favor divino e um corpo quebrado sinalizava maldição ou rejeição dos deuses. Documentos da época confirmam que em várias culturas vizinhas, pessoas com deficiências visíveis eram excluídas de funções sacerdotais e governamentais. Agora imagine o pequeno Mefibosete crescendo com essa consciência. Ele não era apenas um menino que não podia correr e brincar como as outras crianças. Ele era um príncipe cuja própria limitação física gritava para todos: "Você nunca será rei." Seu corpo se tornou o argumento mais forte contra qualquer reivindicação política. E aqui está uma verdade devastadora que antropólogos culturais destacam. Na antiguidade, o corpo era lido como texto político. Um corpo quebrado era uma narrativa de exclusão que nem precisava ser verbalizada. Todos simplesmente sabiam, mas a história fica ainda mais complexa quando olhamos para onde Mefibosete foi levado. Lo-debar. O nome deste lugar é revelador. No hebraico original, Lo-debar significa literalmente lugar sem pasto ou lugar sem palavra. Alguns estudiosos traduzem como lugar do nada. Hoje, especialistas localizam este lugar na região de Gileade, a leste do Rio Jordão, uma área que ficava a aproximadamente 130 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de 4 a 5 dias a pé. Era longe o suficiente para estar fora do radar político, mas perto o suficiente para não ser completamente inacessível. E aqui vem algo que historiadores explicam, mas que raramente ouvimos nos púlpitos. Lo-debar não era apenas um refúgio, era um exílio estratégico. Quando uma dinastia caía no mundo antigo, os descendentes do rei deposto eram uma ameaça constante. Revoltas podiam ser organizadas em nome deles, facções podiam se formar. A solução mais comum era a eliminação física, mas havia outra estratégia igualmente eficaz: o esquecimento. Colocar alguém em Lo-debar, em um lugar sem palavra, sem narrativa, sem relevância, era apagá-lo politicamente sem derramar sangue. Documentos de civilizações contemporâneas mostram que isso era prática comum. O exílio silencioso era a arma política mais sofisticada que a violência. Pense na genialidade cruel disso. Mefibosete estava vivo, mas para todos os efeitos práticos, ele não existia. Estava órfão, seu pai morto em batalha, seu avô suicidado após derrota humilhante. Estava aleijado,
sem condições físicas de liderar exércitos ou comandar respeito em uma cultura que valorizava a força militar. Estava exilado, longe dos centros de poder onde decisões eram tomadas e alianças formadas. E estava em Lodebar, no lugar sem palavra, onde sua voz não tinha alcance e sua existência não tinha peso político. Anos se passaram. Davi consolidou seu reino, conquistou Jerusalém, derrotou inimigos, expandiu fronteiras. A dinastia de Saul estava morta e enterrada, ou assim todos pensavam. Mas então, algo extraordinário acontece. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, Davi faz uma pergunta que deve ter gelado o sangue de seus conselheiros. Resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Vamos pausar aqui porque esta pergunta é explosiva politicamente. Historiadores que estudam as dinastias do Antigo Oriente explicam que trazer de volta um descendente da dinastia anterior era jogar com fogo. Podia dividir lealdades, criar facções, ressuscitar velhas alianças. Era mais seguro deixar o passado morto e enterrado. Mas Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, registrada em 1 Samuel, capítulo 20. A palavra hebraica usada ali é chesed, que significa bondade leal, amor de aliança, fidelidade que custa algo. Não era sentimentalismo, era compromisso sagrado que transcendia conveniência política. E aqui está onde a história se torna fascinante. Ziba, um antigo servo da casa de Saul, é chamado. Antropólogos culturais explicam que servos como Ziba tinham função crucial. Eram guardiões de informação, controladores de narrativa, intermediários entre mundos. Ziba sabia onde Mefibosete estava, mas observe o que ele faz. Ele não apenas informa, ele molda a apresentação. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, ele descreve Mefibosete como aleijado de ambos os pés. Por que enfatizar a deficiência? Alguns estudiosos sugerem que Ziba estava sinalizando: este homem não é ameaça política. Ele está quebrado, não pode fazer nada. Mas Davi manda buscar Mefibosete. Imagine a cena. Um homem que passou anos escondido, vivendo da generosidade de Maquir. Outro personagem interessante que historiadores identificam como um homem influente. De repente, mensageiros do rei aparecem. Para Mefibosete, isso podia significar uma coisa: execução. Era assim que reis normalmente lidavam com possíveis rivais. A jornada de volta a Jerusalém deve ter sido aterrorizante. Cada passo mais perto da cidade de Davi era um passo mais perto do que ele imaginava ser seu fim. Quando Mefibosete finalmente se apresenta diante de Davi, ele se prostra com o rosto em terra. As palavras que ele usa em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, são reveladoras. Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? A expressão cão morto no hebraico da época carregava peso específico. Especialistas em linguística semítica explicam que não era apenas autodepreciação, era reconhecimento de total ausência de valor social e político. Um cão morto não apenas não serve para nada, ele contamina, é algo que você afasta, não algo que você aproxima. E aqui vem o momento que muda tudo. Davi não apenas poupa Mefibosete, ele restaura todas as terras da casa de Saul. Mas há mais. Ele declara em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, tu comerás pão sempre à minha mesa. Agora, para nós hoje, isso soa simplesmente como hospitalidade generosa. Mas historiadores que estudam protocolos reais do Antigo Oriente revelam camadas de significado fascinantes. Comer à mesa do rei era uma das maiores honras possíveis. Documentos de civilizações contemporâneas mostram que ter lugar permanente na mesa real significava status, proteção, provisão garantida. Você não precisava mais se preocupar com sustento.
Você tinha acesso ao rei, podia falar com ele, tinha proximidade ao poder. Mas e aqui está o que raramente é dito: havia outro lado dessa moeda. Sentar à mesa do rei também significava estar sob observação constante. Você não governava suas próprias terras. Você estava em Jerusalém, no centro do poder de Davi. Você não tomava decisões independentes, você era parte da corte. Antropólogos políticos explicam que isso era a estratégia comum, neutralização através de proximidade. Você honra o possível rival, colocando-o tão perto que ele não pode conspirar, tão dentro do sistema que ele não pode organizar oposição. É uma jaula de ouro, mas ainda é jaula. E há evidências no texto de que isso não era paranoia. Mais tarde, quando Davi precisa fugir de Jerusalém durante a rebelião de Absalão, algo revelador acontece. Ziba aparece com provisões, e quando Davi pergunta onde está Mefibosete, Ziba responde em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 3, que ele ficou em Jerusalém dizendo: "Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai." Era verdade ou mentira? Quando Davi retorna e confronta Mefibosete, ouvimos outra versão. Mefibosete diz que queria ir com Davi, mas Ziba o enganou. Aqui está algo que especialistas em narrativa bíblica apontam. Nós nunca saberemos com certeza quem estava dizendo a verdade. O texto deixa essa ambiguidade. Mas o que sabemos é isto: Ziba conseguiu moldar a narrativa e colher benefícios. Ele recebeu metade das terras que eram de Mefibosete. E Mefibosete, ele aceita a decisão de Davi sem protestar muito. Em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 30, ele simplesmente diz: "Tome ele tudo." É resignação, é sabedoria, é o reconhecimento de alguém que sabe que sua voz nunca terá o mesmo peso que a de outros. E aqui chegamos a algo profundo e perturbador. Mefibosete quase não fala durante toda esta narrativa. Sua história é contada por outros. Ziba fala sobre ele, Davi decide por ele. Quando ele finalmente fala, é para se diminuir, para aceitar, para não reivindicar. Estudiosos da literatura bíblica notam que personagens femininos e marginalizados nas Escrituras frequentemente compartilham essa característica. Suas vozes são mediadas, filtradas, às vezes quase silenciadas. Mefibosete tinha honra pública, tinha lugar na mesa do rei, tinha terras restauradas, mas ele tinha voz, ele tinha agência, ele tinha poder real de decidir seu próprio destino. Vamos olhar ainda mais fundo. Arqueólogos que estudam a estrutura social do Israel antigo explicam que propriedade de terra estava diretamente ligada à identidade tribal e autonomia. Quando Davi restaura as terras de Saul para Mefibosete, mas as coloca sob administração de Ziba, com instrução de que Ziba e seus 15 filhos e 20 servos devem trabalhar a terra e trazer o produto para sustentar Mefibosete, que viveria em Jerusalém, algo complexo está acontecendo. Mefibosete tem direito legal às terras, mas não controle prático. Ele tem renda, mas não autonomia. Ele é proprietário no papel, mas Ziba é quem realmente gerencia. E quando lealdades são testadas, quando narrativas são disputadas, é Ziba quem tem poder de moldar a história. Especialistas em dinâmicas de poder explicam que essa é forma sofisticada de controle. Você dá a aparência de restauração sem transferir poder real. Agora, antes que pensemos que isso é crítica a Davi, precisamos entender o contexto político. Davi estava navegando território extremamente perigoso. Ele era da tribo de Judá, mas reinava sobre todas as tribos de Israel. A dinastia de Saul, da tribo de Benjamim, ainda tinha apoiadores. Houve tentativas de rebelião lideradas por benjamitas, como a revolta de Seba, em 2 Samuel, capítulo 20. Trazer Mefibosete de volta e colocá-lo em posição de força real podia inflamar essas tensões. Historiadores explicam que Davi estava fazendo algo que poucos reis da época fariam.
honrando uma aliança, mesmo quando isso criava risco político. E aqui está a revelação que transforma nossa compreensão. A graça de Davi para com Mefibosete não era simples bondade sentimental. Era graça cara, graça arriscada, graça que desafiava a lógica política da época. Teólogos que estudam o conceito de chesed no Antigo Testamento explicam que esse tipo de amor de aliança era revolucionário precisamente porque transcendia interesse próprio. Davi não precisava fazer isso. Seria mais seguro deixar Mefibosete em Lodebar. Mas a aliança com Jonatas pesava mais que conveniência. E ainda assim, a graça que restaura nem sempre restaura completamente. Esta é verdade bíblica que precisamos enfrentar honestamente. Mefibosete recebeu honra, mas não poder. Recebeu provisão, mas não autonomia. Recebeu lugar na mesa, mas não voz igual, e seus pés continuaram aleijados. A graça não apagou as consequências da queda que aconteceu quando ele tinha 5 anos. A restauração foi real, mas também foi parcial. Especialistas em teologia bíblica apontam que isso reflete algo profundo sobre a natureza da redenção neste mundo caído. Deus restaura, Deus redime, Deus transforma. Mas nem toda consequência é imediatamente apagada. Nem toda cicatriz, nem todo desaparece. É completamente revertido nesta vida. E isso não diminui a realidade da graça, apenas reconhece que vivemos entre o já e o ainda não, entre a promessa e o cumprimento completo. Mas há beleza profunda aqui que não podemos perder. Mefibosete se torna algo que nenhum descendente de Saul jamais foi. Ele se torna sinal vivo da graça de Davi. Cada refeição na mesa real era testemunho de que o rei honrava alianças. Cada vez que alguém via o homem aleijado sentado com os príncipes, era lembrado de que este rei operava por princípios diferentes. Em um mundo onde poder normalmente eliminava rivais, Davi escolheu caminho diferente. E aqui está algo que arqueólogos e historiadores confirmam. Essa história não era típica. Documentos de reinados contemporâneos mostram sucessões marcadas por banhos de sangue, famílias inteiras de dinastias anteriores sendo exterminadas para garantir estabilidade. O que Davi fez com Mefibosete era tão raro que merecia ser registrado, preservado, transmitido. Era contra-narrativa em mundo onde poder se mantinha através de eliminação, não inclusão. Agora deixe-me levar você a uma conexão que os primeiros cristãos não perderam. Quando olhamos para Mefibosete, vemos sombra de realidade maior. Aqui estava alguém que por direito de nascimento deveria estar em posição de honra, mas estava quebrado, exilado, esquecido. Alguém que não tinha nada a oferecer, nenhuma forma de ganhar favor, nenhuma moeda de troca. Alguém cuja única esperança era que o rei se lembrasse de uma aliança que ele mesmo não fez, mas que foi feita por outro em seu favor. Não soa familiar? Cada um de nós, por direito de criação, fomos feitos à imagem de Deus para andar com ele. Mas a queda nos quebrou. O pecado nos exilou. Fomos parar em nosso próprio Lodebar espiritual, lugar sem palavra, sem acesso, sem esperança de retorno por mérito próprio. E como Mefibosete, não temos absolutamente nada a oferecer. Somos, nas palavras dele, como cães mortos. Mas há uma aliança. Não a aliança que nós fizemos, mas a aliança feita por outro em nosso favor. O Senhor Jesus, o verdadeiro Filho do Rei, estabeleceu nova aliança com seu próprio sangue. E quando o Rei dos Reis nos chama do nosso exílio, não é para executar julgamento que merecemos, mas para nos dar lugar à sua mesa. Não porque somos dignos, mas porque a aliança é fiel. E aqui está a diferença gloriosa. Enquanto a graça de Davi para Mefibosete tinha limites impostos por realidade política e humana, a graça de Cristo não tem tais limitações. Ele não apenas nos convida à mesa, ele nos torna filhos. Não apenas restaura propriedades, ele nos faz
co-herdeiros. Não apenas nos dá provisão, ele nos dá seu próprio espírito, e um dia, até nossos corpos quebrados serão completamente restaurados. Mas até aquele dia, vivemos como Mefibosete viveu, como beneficiários de graça que não merecemos, sentados a uma mesa que não conquistamos, sustentados por provisão que não ganhamos. E como Mefibosete, somos chamados não necessariamente a ter grandes plataformas ou vozes poderosas, mas a ser sinais vivos da graça do rei. Pense nisso. Mefibosete nunca liderou exército, nunca fez grande discurso, nunca realizou feito heróico. Ele simplesmente viveu como testemunha silenciosa de que Davi era rei diferente. E talvez essa seja a vocação mais poderosa. Não ser o herói da história, mas ser a evidência da graça na história. Há lugar no reino de Deus para os que têm plataformas grandes e vozes amplificadas. Mas há lugar igualmente sagrado para os que vivem nos bastidores, cujas histórias são conhecidas por poucos, cujas vozes não ecoam longe, mas cujas vidas são testemunhos constantes de que o Rei é fiel, que a graça é real, que ninguém está tão quebrado ou tão esquecido que não possa ser restaurado. E há outro aspecto fascinante na história de Mefibosete que especialistas em dinâmica familiar e tribal do Antigo Oriente revelam. Ele tinha um filho. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 12, quase como nota de rodapé, o texto menciona: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Este detalhe, aparentemente menor, carrega peso enorme quando entendemos o contexto cultural. Antropólogos que estudam sociedades tribais explicam que ter descendentes era mais que questão pessoal. Era questão de sobrevivência do nome, da herança, da memória. Na cosmovisão hebraica, morrer sem filhos era uma das maiores tragédias possíveis, porque significava que seu nome seria apagado de Israel. Mas Mefibosete, mesmo em Lodebar, mesmo aleijado, mesmo esquecido politicamente, gerou filho. E este filho, Mica, se tornaria ancestral de linhagem que continuaria por gerações. Quando olhamos para 1 Crônicas, capítulo 8, versículos 34 a 40, encontramos genealogia detalhada dos descendentes de Mica. Historiadores apontam que esta genealogia foi preservada através do exílio babilônico, através de séculos de turbulência. A linhagem de Mefibosete sobreviveu. O homem que parecia destinado ao esquecimento total acabou tendo descendentes cujos nomes foram cuidadosamente registrados nas Escrituras Sagradas para sempre. Há simbolismo poderoso aqui que teólogos exploram. Mesmo quando parecemos politicamente irrelevantes, mesmo quando nossos corpos ou circunstâncias nos limitam, mesmo quando vivemos em lugares sem palavra, Deus está escrevendo história que transcende o momento presente. A fecundidade não é apenas física, é espiritual. Não se mede apenas em números ou influência imediata, mas em legado que atravessa gerações. E considere isto. Quando Davi tomou decisão de restaurar Mefibosete, ele não estava apenas mudando a vida de um homem, estava alterando o destino de toda a linhagem. Mica cresceu não em Lodebar, mas em Jerusalém. Não como neto esquecido de rei deposto, mas como filho de homem honrado pelo rei vigente. As oportunidades dele, as conexões dele, o futuro dele, tudo foi transformado pela graça que seu pai recebeu. Isto nos leva à reflexão profunda sobre o impacto intergeracional da graça. Estudiosos de sociologia bíblica notam um padrão recorrente. A graça que Deus estende não beneficia apenas o receptor imediato, mas ondula através de gerações. Quando você é restaurado, você não é o único beneficiado. Seus filhos herdam bênçãos que você recebeu. Suas escolhas moldam possibilidades para quem vem depois. Mas há também lado sombrio que precisamos considerar com honestidade.
Quando Absalão se rebela contra Davi e posteriormente morre, quando o reino é sacudido por conflitos de sucessão, Mefibosete e Mica estavam ali, vulneráveis no epicentro do poder. Estar perto do trono significa estar exposto às tempestades que sacodem o trono. A mesa do rei oferece provisão, mas também exposição a perigos que pessoas comuns nunca enfrentam. Documentos históricos de outras cortes antigas confirmam este padrão. Familiares e dependentes de reis frequentemente se tornavam alvos durante conflitos políticos. Não eram apenas espectadores inocentes, eram potenciais peças no jogo de poder. E Mefibosete, precisamente por causa de sua linhagem, por causa de seu nome, estava sempre a um rumor de distância de ser usado como símbolo de rebelião, quisesse ele ou não. Isso adiciona camada de complexidade moral à decisão de Davi. Ao trazer Mefibosete para Jerusalém, Davi o honrou, mas também o expôs. Ao colocá-lo na mesa real, Davi o proveu, mas também o vulnerabilizou. A graça, descobrimos, nem sempre nos leva para lugares mais seguros. Às vezes, nos leva para lugares mais perigosos, onde estamos mais visíveis, mais expostos, mais sujeitos a mal-entendidos e manipulações. E aqui está a verdade que o Senhor Yeshua viveu completamente. O caminho da obediência ao Pai nem sempre é caminho de menor resistência. Jesus podia ter ficado em Nazaré, trabalhando como carpinteiro, vivendo vida tranquila e segura. Mas ele veio para Jerusalém, para o centro do poder religioso e político, para a mesa onde decisões eram tomadas e destinos definidos. E aquela proximidade ao poder o levou à cruz. Mefibosete nos ensina algo sobre custo escondido da restauração. Quando Deus o chama do seu esconderijo para a luz, quando ele o tira do anonimato para o palco, você não está apenas recebendo bênção, você está aceitando nova categoria de desafios. Pessoas vão falar sobre você. Narrativas vão ser construídas ao seu redor. Suas ações vão ser interpretadas através de lentes que você não controla. E observe como Mefibosete navegou isto. Ele não tentou construir base de poder, não conspirou, não organizou facção, não usou seu nome para mobilizar os descontentes da tribo de Benjamim. Especialistas em liderança serva apontam que há sabedoria profunda nesta postura. Ele entendeu que sua restauração não era plataforma para a ambição própria, mas testemunho da fidelidade de outro. A tentação constante, quando somos restaurados, de usar nossa nova posição para fins que não glorificam quem nos restaurou. Mefibosete podia ter pensado: agora que estou na mesa do rei, deixe-me construir alianças, deixe-me trabalhar os ângulos, deixe-me usar esta oportunidade para recuperar o que minha família perdeu. Mas ele não fez isso. Pelo menos não há registro de que fez. E quando crise chegou, quando Ziba o acusou, quando Davi dividiu a propriedade entre eles, Mefibosete respondeu com palavras que revelam seu coração: tome ele tudo, já que meu senhor o rei voltou em paz para sua casa. Não era apenas resignação, era reconhecimento de prioridades. O retorno seguro do rei importava mais que terras. A estabilidade do reino importava mais que justiça pessoal. Filósofos políticos cristãos estudam este momento e veem exemplo de algo raro: subordinação voluntária de interesses próprios ao bem comum. Em mundo onde cada um luta por seus direitos, onde cada injustiça demanda correção imediata, onde cada mal-entendido exige vindicação completa, Mefibosete escolhe paz em vez de justiça, estabilidade em vez de vindicação. Isso não significa que injustiça deve ser sempre aceita passivamente. As Escrituras estão cheias de exemplos de profetas confrontando injustiça, de pessoas clamando por justiça. Mas Mefibosete nos mostra que, às vezes, sabedoria discerne que há batalhas que não vale a pena lutar, que há direitos que vale a pena ceder,
que há momentos onde silêncio é mais eloquente que reivindicação. E considere o momento histórico. Israel estava fragilizado pela rebelião de Absalão. A nação quase se dividiu. Lealdades foram testadas e quebradas. Se Mefibosete tivesse insistido em julgamento completo sobre questão das terras, isso podia ter reaberto feridas, reavivado suspeitas, desestabilizado reconciliação frágil que estava acontecendo. Às vezes, amor ao corpo maior nos chama a absorver perdas pessoais. Isto conecta com o princípio que o apóstolo Paulo articularia séculos depois em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele questiona por que cristãos estavam processando uns aos outros diante de tribunais pagãos. Sua pergunta essencial era: por que não aceitar antes a injustiça? Por que não sofrer antes o dano? Há coisas mais importantes que estar certo, que recuperar o que foi tirado, que provar seu ponto. Isto conecta com o princípio que o apóstolo Paulo articularia séculos depois em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele questiona por que cristãos estavam processando uns aos outros diante de tribunais pagãos. Sua pergunta essencial era: por que não aceitar antes a injustiça? Por que não sofrer antes o dano? Há coisas mais importantes que estar certo, que recuperar o que foi tirado, que provar seu ponto. Mas aqui está o equilíbrio crucial. Mefibosete não estava sendo explorado continuamente. Ele tinha voz, ainda que limitada. Ele tinha provisão, ainda que administrada por outro. A diferença entre escolher paz estrategicamente e ser forçado a silêncio sistematicamente. A sabedoria está em discernir quando ceder é virtude e quando é cumplicidade com opressão. E aqui está a palavra final de sabedoria que o Senhor Yeshua, Jesus Cristo, quer deixar em seu coração hoje. Você não precisa ser perfeito para ter lugar à mesa do Pai. Você não precisa ter todas as respostas para ser usado por Deus. Você não precisa ter plataforma grande para ter propósito grande. Às vezes, o testemunho mais poderoso é simplesmente continuar vindo à mesa, dia após dia, apesar dos pés aleijados, apesar da falta de voz política, apesar de todas as limitações. O rei não se envergonha de você. Ele não está constrangido pela sua fraqueza. Ele não está esperando você consertar tudo antes de chamá-lo mais perto. A aliança já foi feita. O preço já foi pago. O lugar já está preparado. E aquele que começou boa obra em você é fiel para completá-la no tempo dele, à maneira dele, para a glória dele. Que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou do nosso Lodebar pessoal, que transformou nossa vergonha em honra e nosso exílio em intimidade, continue a nos sustentar com sua bondade leal, seu Chesed eterno, até o dia em que não apenas nos sentemos à sua mesa, mas vejamos sua face, e nossos corpos quebrados sejam transformados à semelhança do corpo glorioso dele. Que você viva hoje sabendo que é amado não pelo que pode fazer, mas por quem ele é. E que essa verdade seja paz que excede todo o entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para toda honra, glória e louvor do Deus Pai, que nos amou primeiro e continua fiel para sempre. Amém.